seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Boa noite, graça e paz, Senhor Jesus, amém? O nosso general é Cristo. Com Ele nenhum inimigo vai nos vencer, porque nós temos um Deus que é maior que tudo. Quem quiser acompanhar a palavra do Senhor, nós vamos ler Efésios 5, a partir do versículo 6. Cinco, 6. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz a grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participe de coisas sem valor que outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que as pessoas possam fazer em segredo.
E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que é luz, e diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Amém? Então, para os escolhidos, para aqueles que vivem no caminho do Senhor, estes vivem na luz, estes já saiu das trevas. Que nesta noite, né, nós possamos ver a luz de Cristo que brilha sobre nós, né, que nós possamos sempre estar na luz e não na escuridão, que nós possamos sempre estar seguindo os caminhos do Senhor, porque aqueles que não seguem o caminho do Senhor ainda estão na escuridão. Eles ainda não conhecem essa luz que é Cristo Jesus, essa luz que brilha, essa luz que nos leva até o Senhor. Então, que nós possamos continuar brilhando, né? Essa luz que é Jesus, essa luz que todos deveriam ter, né? Essa luz que nos faz tão bem. E que nós possamos levar essa luz a muitos que ainda se encontram na escuridão. Como diz a palavra, que essas pessoas possam se acordar, que elas possam vir para a vida, vir para o caminho de luz. Né? Porque Deus é vida, Deus, Ele é o nosso caminho, não tem outro lugar a estar a não ser na presença do Senhor. Aqueles que estão na presença do Senhor, eles têm um brilho diferente, né? Os rostos brilham diferente, porque eles têm Jesus Cristo em seus corações. Então, que nós possamos estar sempre procurando a luz que é Jesus e falando dessa luz para aqueles que ainda se encontram na escuridão. Que nesta noite o Espírito Santo possa nos visitar, que Ele possa vir e fazer morada em nossos corações, visitar esses lares que ainda não tem essa luz que é Jesus. Que Deus possa estar renascendo, que Deus possa estar iluminando esses lares, esses corações que se encontram na escuridão. Que nós possamos, nesta noite, sair daqui cheios da palavra do Senhor. Que nós possamos sair restaurados, fortalecidos da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo esteja nos iluminando, nos guiando, usando o pregador desta noite para que fale em nossos corações. Que ele possa ser usado da maneira que ele quer. Que Deus possa usá-lo da maneira que Ele deseja para falar conosco, e que a sua palavra venha para nos transformar, venha para nos fortalecer, que em nome de Jesus essa palavra possa chegar em muitos lares, possa chegar em muitos corações e fazer transformações. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós bendizemos teu santo nome. Tu és santo, Senhor, tu és santo. Digno és o Senhor de toda honra, toda glória, todo o nosso louvor. Pai, fala conosco nesta noite, Senhor. Faça-se presente entre nós, Pai. Espírito Santo, seja bem-vindo. Fica à vontade. Toma teu lugar de honra nesta noite, Senhor. Oh, Deus, fala em nossos corações. Fala nos corações daqueles que se encontram em casa, daqueles que ainda não conhecem a tua luz, que não conhecem a tua palavra, Senhor. Que ela seja revelada, que ela seja esclarecida, Pai. Que ela seja, Senhor, para transformar, que muitos corações possam se render a Ti, Senhor, através da Tua palavra, que muitos possam, Senhor, prostrar diante de Ti e dizer que só o Senhor é Deus, que não há outra além de Ti, meu Pai. Espírito Santo, seja conosco, usa o pregador desta noite, Senhor, fala em nossos corações através dele, através dos louvores, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui de coração aberto, Senhor, alegres por estar na tua casa, Pai. Receba nossos louvores, receba nossas adorações nesta noite, Espírito Santo. Esteja conosco, onde quer que nós estejamos, com quem estejamos, que a tua presença seja notória, meu Pai. Que o Senhor
Pai, esteja sempre nos guiando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. E que as pessoas, Senhor, quando olhar para nós, possa sentir a Tua presença, possa ver a Tua face em nós, Senhor. E possa sentir o desejo de estar na Tua presença, o desejo de seguir os Teus caminhos, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Transforma, Pai. Opera milagres, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, Pai. Desde já, Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de mais um dia estar na tua casa, de mais um dia, Senhor, poder ouvir a tua palavra, Senhor. Então seja conosco, Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
Noveu serve eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir uma nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir uma nova manhã preparado pra mim, preparado pra ti.
eu me rendo aos teus pés, Senhor. És tudo que eu preciso para viver. Oh, Deus amado, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por nos dar essa força. Obrigado, Jesus, por nos dar a vida. Obrigado, Senhor, por nos dar coragem para continuar falando da tua palavra, Deus. Nós sabemos, Pai, quantas pessoas estão sofrendo por não ouvir essa palavra. Mas nós sabemos também que quantas pessoas estão sofrendo por falar dessa palavra, Pai. E nós pedimos que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê coragem, para que nós possamos sempre, sempre, sempre proclamar a tua palavra verdadeira, Senhor. Esteja sempre no nosso coração, na nossa inteligência, no nosso pensamento, para que nós não falemos o que não deve ser falado, Senhor. Que o Senhor nos oriente, que a sua palavra saia da nossa boca, mas seja a sua palavra, Pai. E que nós não nos rendemos ao inimigo. O inimigo está aí, pavoroso, poderoso, tolhendo todos os nossos direitos, nossos deveres, tudo que nós fazemos, somos vigiados em tudo. Mas nós sabemos que o Senhor é o dono de tudo. Que tudo que nós temos, fazemos e pensamos é seu, Pai. Nós não queremos nos render ao inimigo, então nos dê força, Pai. Nos dê coragem, nos dê sabedoria e discernimento, Pai, para que nós não façamos nada errado, esteja conosco. Nós somos pequenos, nós não somos nada, mas ao mesmo tempo nós somos tudo, porque nós somos filhos do Rei. Nós somos príncipes, herdeiros nessa terra. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos dar tanto, mesmo que nós não mereçamos. Obrigado. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Um dia maravilhoso, né? Um dia de bênçãos que o Senhor preparou para nós. E a gente olhando direitinho, se a gente analisar friamente, hoje já é segunda-feira. É duro de falar isso, né? Mas em Israel, né, os judeus já consideram a partir das 18 horas, né? Eles não têm horário, né? Mas a partir da noite, começo de noite, já é outro dia. Então hoje em Israel já é segunda-feira. E pela Bíblia, se você olhar a Bíblia também, Deus fala isso, né? É que nós, aí Roma mudou tudo e a gente acabou, e não tem como você mudar hoje, né? Não tem como falar que hoje agora é segunda-feira, ninguém vai ficar, né? É segunda-feira. Mas no fundo a gente faz o culto de domingo à noite na segunda. Interessante, né? A gente não consegue entender isso, mas é uma verdade. É uma coisa que a gente não entende. Mas que seja um início de semana maravilhoso, né? Que a gente seja mais que vencedores, porque nós somos vencedores em Cristo, mas nós precisamos aceitar, acreditar, abrir a nossa mente para entender isso. Porque eu sempre falo isso, Deus quer nos dar bênçãos todos os dias, todos os momentos. Porque eu sempre falo isso, gente. Deus não nos fez para sermos cativos. Deus não nos fez para sermos mendigos. Deus não fez a gente para sofrer. Você acha que ele fez Adão e Eva e falou, agora vocês vão sofrer? Não. Não. Ele deu um paraíso lindo, maravilhoso. O homem sofre porque ele faz as coisas erradas. Não é mesmo? E se nós estamos sofrendo por algum motivo hoje, é porque nós erramos. Então, é o momento agora. Volte-se para Deus. Arrependa-se se você fez alguma coisa errada, né? E se você fez alguma coisa que não é nada de pecado, mas você fez alguma coisa, sei lá, comeu demais, bebeu demais, andou demais, carregou peso que não devia, sei lá, fez alguma coisa errada na sua vida agora, manda embora essa dor. Não aceita ela na sua vida. Fala, Deus é maior na minha vida agora. Deus é maior. E essa dor que eu estou sentindo agora vai sair em nome de Jesus. Eu não aceito essa dor, porque eu sou príncipe, porque eu sou filho de Deus. E eu não sou herdeiro de dor, mas eu sou herdeiro da graça. Amém? Muito bem. Gente, hoje eu vou falar só dos dízimos e ofertas. Hoje eu vou passar depois a pregação do pastor Ziel, né? Eu vou só falar, nós estamos fazendo eu tenho uma apostila aqui. Eu estou falando sobre os segredos da prosperidade judaica. Né? Então nós falamos várias coisas aqui. O primeiro segredo da prosperidade é que o povo judeu nunca espera ninguém fazer nada por eles. Eles fazem tudo o que tem que ser feito. Então é uma dica para nós, né? Não fique esperando os outros fazer.
Faz você. Você falou isso hoje lá, né? Não fica esperando. Você não quer fazer? Deixa que eu faço. Né? É bem assim. Você não consegue. Se a Daiane falar que não canta, eu canto eu. Até parece, né, Daiane? Não, mas a gente tem que fazer. O que for da gente fazer, tem que fazer. É isso que o judeu faz. Ele não fica esperando. Aí fala, nossa, o pessoal é próspero. Claro que é próspero. Levanta 5 horas da manhã, trabalha o dia inteiro. Né? Sobe em cima do telhado, aguenta sol quente, não é verdade? Vem aqui, faz, aguenta aluno, aguenta isso, capta aluno, venda curso e faz, vai lá cuidar das crianças. Nossa, como é próspero. Mas faça. Então esse é o segredo. Olha que segredo lindo, né? Faça a sua parte. Outra coisa, tudo que acontece contigo, acontece para o seu bem. A gente não entende isso também, né? A gente dá um chute do dedão na ponta, na quina da mesa. Aí fala, isso é para o meu bem? De alguma maneira, tudo que acontece na sua vida é para o seu bem. Eles acreditam nisso. Nós não acreditamos. E nós sofremos, porque tem muitas vezes, pô, você perdeu um dinheiro, fala, nossa, a gente sofre. A gente devia entender, tentar entender o que Deus quer mostrar para nós através daquelas coisas. Né? Então, tudo que acontece é para o nosso bem. O terceiro segredo seria o triângulo, né? É a gente viver em equilíbrio. A gente ter uma vida equilibrada. O que é vida equilibrada? É a gente descansar, trabalhar, divertir, viver com a família. Ter um equilíbrio na vida da gente. E a gente não tem. Não sei se vocês estão conseguindo agora, mas não é fácil. Não é mesmo? A gente geralmente trabalha muito mais e diverte um tiquinho assim, né? Uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez cada 6 meses, que a gente consegue dar uma escapadinha. Mas esse equilíbrio faz parte da prosperidade. A gente não entende muito isso aí também, né? É uma coisa difícil da gente entender. Depois tem os pilares, né? O primeiro pilar seria a saúde física e emocional. A raiva, por exemplo, ela dá dor no fígado. A tristeza e a mágoa dá dor no pulmão. A angústia e preocupação, dor no estômago. Estresse e ansiedade, dor no coração. Medo e fobia dá problema nos rins. Para a gente curar essas coisas, a primeira coisa que nós falamos que foi o amor, a segunda foi a gratidão, e a terceira, a alegria, e a quarta, o perdão. Tá? Então, para você curar essas dores, né, essas mágoas que tem, raiva, tristeza, tudo, com amor se cura, com a gratidão, com a alegria a gente cura tudo, e o perdão. Né? E depois o segundo pilar é o equilíbrio financeiro, a liberdade financeira, que é a última que eu vou falar, que era para falar hoje, né? Eu só repeti porque vocês não tinham ouvido nada, né? Não dá para entender. Mas essa última é o equilíbrio financeiro e liberdade financeira. O que vai fazer você ganhar dinheiro é que você tem que agregar valor no que você faz. Né? Você não ganha, você vai fazer unha, você faz uma unha tudo torta, tudo feio. Arranca pedaço da, como chama esse negócio aqui? Cutícula. Você arranca a cutícula e um pedaço do dedo junto. Você acha que alguém vai voltar lá? Agora você faz aquela unha linda, bonita, não dói, nem, não machuca, fica todo mundo contente. O cara volta. Você faz calha lá, né? Aí começa a chover, pinga tudo. E fala assim, não vou chamar Ziel mais não. Deus me livre. Agora se o cara faz chover, fica, nossa, que trabalho do Ziel. Aí vem outro e fala, nossa, lá em casa está chovendo. Chama Ziel. Não é assim? Então você tem que agregar valor nas coisas que nós fazemos. Mesma coisa dos nossos cursos aqui. As pessoas têm que gostar do que ela faz. Ela compra, fica satisfeita e vende. Ela passa para os outros, porque é bom. Né? E a gente não pode depender só do tempo, né, para ganhar dinheiro. Porque tudo aqui é sobre prosperidade. Né? Prosperidade não é só dinheiro, lógico, né? É saúde, bem-estar, felicidade, tudo. Mas também é dinheiro. Tá? Temos 2 pessoas, uma história. Uma é a Dona Maria, né, empregada doméstica, ela ganha 1.500 por mês. E tem o seu João, que é um diretor de uma multinacional, ganha 35 mil por mês. Você fala, nossa, queria ganhar 35, né? A Dona Maria, ela mora na periferia da cidade. Depois de todas as despesas, ela consegue economizar R$100 por mês. 1.500, ela gasta 1.400, ela economiza 100. Do outro lado, o João, né, que é executivo, ele não mora, ele reside em um bairro nobre, viaja muito, tem carro importado, utiliza 2 a 3 cartões de créditos, e no final do mês ele tem uma despesa de R$40 mil. Só que ele ganha só 35. Agora eu vou perguntar, quem que é mais rico? Quem é mais próspero? Vocês entendem?
Mas pela nossa lógica, quem é mais próspero é o João. Por quê? Porque ele ganha 35 mil. Entende? Então nós temos que perceber essas coisas. E tudo isso, gente, eu não estou falando por falar, só para falar, nossa, mas é palestra de autoajuda? Não. Isso está na Bíblia. Jesus fala isso em todos os lugares, é só a gente procurar. É que a gente não procura, a gente lê sempre os mesmos evangelhos, as mesmas passagens, as mesmas cartas de Paulo, e quando eu leio o Antigo Testamento, eu leio aquelas passagenzinhas de Isaías, é sempre os mesmos, né? Jeremias, leio uns pedacinhos, sempre é certo. Outro dia, o que nós lemos aqui? Você que leu, né? O Sofonias. Teve gente que falou, que é isso? A mulher é louca, Sofonias. Mas tem Sofonias, sanfona? O que é Sofonias? Não entende o que é Sofonias, não sabe o que tem na Bíblia. Um dos profetas é Sofonias. Entende? Então, por quê? Porque nós não temos conhecimento, né? Falta-nos conhecimento. E na Bíblia Deus quer que nós vivamos bem. Nós não podemos viver do jeito que a gente vê. Não nós, né? Mas as pessoas. Dependente químico, dependente de bebida, dependente de tudo, de sexo. Né? Gente, hoje nós vimos uma notícia que eu fiquei pasmo, a Daiane me falou. Mais de 300 pessoas, crianças, né? De 4 a 12 anos. Umas 300 pessoas, de 4 a 12 anos, estão na USP fazendo tratamento para fazer operação de sexo. 4 a 12 anos. E a gente acha tem gente dando pulo. Que maravilha, que liberdade, meu Deus, que coisa linda. Agora, uma criança de 4 anos, 6 anos, 8 anos, você fala para ela, o que você vai ser quando crescer? Ela fala assim, eu quero ser bombeiro. Dali 10 minutos você fala para ela que eu quero ser médico. Dali mais 10 minutos ela quer ser artista. Daqui a pouco ela não sabe o que ela quer. Como que ela vai saber mudar de sexo, gente? E agora o que eles estão fazendo? Eles estão dando hormônio para que o seio da menininha não cresça. Entende? E dando hormônio para o menininho, para o seio do menininho crescer. Quer dizer, ele já vai preparando, já com 4, 5, 6 anos. Quando ele tiver 16 anos, 18 anos, que pode operar, ele opera, porque já está uma menina já, o menino. E a gente acha maravilhoso isso. Então, eu falo essas coisas, eu sou chato, viu? Eu falo essas coisas porque não é isso que Deus quer. Não é possível que Deus aceite isso. E nós temos que lutar contra isso, nós temos que falar contra isso, nós temos que procurar dentro da palavra as coisas que Deus fala para a gente preservar. A vida, né, normal. A vida normal. E a vida abençoada que Deus dá para nossos filhos, nossas filhas. Você tem uma menina de 15 anos, né? Então, você acha que tem cabimento? Você vai dar um negócio para ela virar homem? Não dá, gente, não tem cabimento. Nós temos 3 netas pequenas, não tem cabimento, são meninas lindas, maravilhosas. Então não tem que ficar, não são elas que tem que decidir, nem a gente tem que deixar correr. Né? A hora que chegar a hora certa, eles vão ver o que eles querem fazer. Não sou contra nada, não sou homofóbico, não sou nada. Eu só sou contra obrigar praticamente uma criança a fazer uma coisa dessa. Né? Mas quanto à prosperidade, que Deus, Ele quer que a gente seja próspero, Ele quer que a gente seja abençoado, então depende de nós. Porque todas as vezes que a gente vê a desgraça na Bíblia, fomos nós que fizemos, não foi Deus. Tá? Então vamos hoje contribuir, né? Quem puder contribuir. A gente fala que o culto é grátis, tudo é grátis, nada se é pago, né? A gente contribui aquele que quer, do jeito que pode, e o quanto pode. E se puder contribuir alguma coisa, a gente agradece. Se não puder, também a gente agradece do mesmo jeito. Pegue na sua mão a sua oferta, seu dízimo, se você puder, e vamos orar. Em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti nossa oferta, nosso dízimo, que o Senhor esteja conosco. Abençoe, abra as portas, Senhor, da prosperidade, para que nós possamos ter mais, para que nós podemos ajudar mais ainda a obra todos os domingos, todas as quartas, todos os dias, que nós possamos levar essa palavra para muito lugar, para muitas pessoas que ainda estão precisando, pessoas que estão necessitadas de ouvir a Tua palavra. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Eu vou falar rapidamente. Nós estamos fazendo aqui na Fanatel. Nós voltamos cursos de teologia. Agora tem o primeiro, o segundo e o terceiro ano, né? Que é o básico, o médio e o superior, a gente fala, né? Com os livros bonitos, ó. Os livros chiques. Tem até eu na capa, no livro, ó. E nós temos outros vários cursos, e um deles é o de capelania. Capelania é para fazer visita em hospitais, presídios e tal, né? Então a gente está fazendo esses cursos. E se você tiver interesse, alguém quiser fazer, ou souber de alguém que quer fazer, indica para a gente, traz aí,
e a gente está fazendo está tentando passar esses cursos para as pessoas. Eu queria chamar então agora, antes de chamar o pastor Zé, eu queria chamar a missionária para dar uma boa noite. Você consegue vir? Ela está com um probleminha nas costas, mas acho que consegue chegar aqui. Ela tem nome de primeira dama, né? A missionária Michele. Deixa eu tirar as coisas daqui, Michele, você fica mais à vontade. Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Amém. É um motivo de alegria nós estarmos aqui cultuando a Deus nesta noite junto com os irmãos. E eu quero deixar aqui um breve testemunho, como o pastor Moacir falou, eu estava com um probleminha na costa. Amém. Essa semana eu travei, fiquei com o ciático inflamado, precisei de ajuda do esposo para tomar banho porque eu não conseguia, para fazer janta, levar comida na cama porque eu não conseguia. E foi uma dor insuportável. Chorei bastante, mas para a honra e glória do Senhor, eu consegui no outro dia já estar andando, estou caminhando, já voltei a fazer as coisas em casa. E algo que eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu sou tão nova, né? Uma moça ainda. E com um problema desse na coluna, Jesus, toma conta. Cuida da minha coluna, porque eu ainda tenho muitas coisas a fazer para o Senhor e para minha família, né? Muitos projetos. E graças a Deus, a dor passou. Eu só não posso abusar se não dar aquela fisgada, né? Mas durante esse período eu pude ter um momento com Deus, né? Que fazia já alguns dias que estava muito corrido. E nesse momento com Deus eu falei para o Senhor que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Isso é o que Deus nos ensina. E isso é o que nós devemos crer. Nós devemos ouvir a palavra de Deus e acreditar naquilo que Deus nos instrui. Então, mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, mesmo nas adversidades, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu amo o Senhor, então eu sei que mesmo na enfermidade, todas as coisas têm cooperado para o meu bem, porque o Senhor tem cuidado da minha vida, assim como tem cuidado também da vida de todos vocês que amam ao Senhor. Se apegue nessa palavra. As adversidades, as dificuldades, elas vêm, mas elas cooperam para o nosso bem, para que nós venhamos buscar mais da presença do Senhor. Amém? Amém. Eu Já agradeço. está curada, viu? Em nome de Amém. Jesus, não vai sentir mais nada. Em nome de Jesus. Senão vai derrubar de novo aqui. A Michele é esposa do pastor Ziel, né? Então eu quero chamar o pastor Ziel aqui à frente. Pastor Ziel. Foi aluno nosso, né? Foi. Durante alguns anos. Eu vou trazer mais água para você. Foi aluno nosso, era da Igreja Metodista Wesleyana, né? Um tempo, né? Foi. Uns 2 anos? 9 anos? É. Só 9 anos? Só. Glória a Deus. E agora ele está meio avulso aí, né, pastor? Mas seja bem-vindo na Igreja Agnes, tá? Fique à vontade, que Deus fale através de você. Nós queremos ouvi-lo. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Você está feliz por estar aqui hoje, nessa noite? Amém. E Jesus está feliz por nós estarmos aqui cultuando, adorando ao Senhor? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus é digno de toda glória, de toda honra e de todo poder, de todo louvor. Eu quero convidar você, irmãos, a abrir a sua Bíblia na epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 17, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela diz assim, irmãos: porque a nossa leve
e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Meus irmãos, quando eu leio esse versículo, ou quando leio as cartas de Paulo, as suas epístolas, nós possamos aprender muitas coisas interessantes. Às vezes nós reclamamos das nossas lutas, das tribulações que nós passamos, das dificuldades, das adversidades que nós passamos. Mas quando nós lemos a história de Paulo, como de Pedro, Tiago, de outros discípulos, nós vemos que esses camaradas passaram por algo tão difícil que nós não conseguimos, de forma nenhuma chegaremos à ponta dos pés desses caras, porque eles apanharam, sofreram, mas mesmo assim, de forma nenhuma, deixaram de pregar a palavra de Deus. Hoje, nós, homens e mulheres, que nós somos escolhidos por Deus, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Deus, de forma nenhuma, Deus erra ou Deus falha. Nós erramos, nós falhamos, sim, mas Deus de forma nenhuma. Agora eu pergunto para a igreja, Deus errou por escolher você ou foi eu que errei por não fazer a vontade de Deus? Porque se a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável, antes de tomarmos qualquer decisão, nós temos que nos consultar a Deus. Porque a resposta, ela vem de Deus. Talvez ela possa demorar um pouco, não venha imediata, mas de uma forma ela vai vir sobre as nossas vidas. E quando nós vemos a história de Paulo, que é linda, interessante, homem que sofreu, mas mesmo assim pregou a palavra de Deus. Mas quando vejo o que Paulo passou, a sua trajetória, meu Deus, eu fico encantado com a história de Paulo. E aprendemos muito com Paulo. Nós devemos aprender. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, o nosso manual de fé e prática, nós aprendemos muitas coisas interessantes, e o Espírito Santo fala profundamente aos nossos corações. E Paulo, nesse versículo, ele diz que é momentânea, é leve, e poderia ser para outros, ou mais, para Paulo era pesado. Paulo dizendo que ela é leve e momentânea. É algo, irmãos, de ver um homem que passou tantas coisas, ele dizer que essa tribulação, essa luta que ele passou, que ele está passando, é leve, mas vai passar. Porque, irmãos, para irmos para o céu, nós vamos passar por sofrimento, como a palavra de Deus diz, nós passaremos por dores, mas mesmo assim, de forma nenhuma, nós devemos recuar. Às vezes, eu gosto de dizer para minha esposa, eu paro, mas para refletir e continuar caminhando, prosseguindo, indo em frente. No 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 27, Paulo ele vai contar um pouco da sua luta, do que ele passou, do que ele sofreu. Irmãos, imagine você indo em um local, pregar a palavra de Deus, aí você começa a falar ali do amor de Cristo Jesus, de repente você é preso por pregar a palavra de Deus. E de repente você está de frente com uma multidão, aonde você ali vai levar uns castigos por pregar a palavra de Deus. Isso sim eu digo que é luta, isso eu digo que é sofrimento, porque as pequenas lutas que nós passamos, eu digo pequenas, que nós passamos, irmãos, quando nós estamos com Deus, quando nós pedimos para Deus, orando em Deus, mesmo sofrendo, Senhor, eu te agradeço pela vida que eu tenho. Senhor, eu te agradeço pela força que ainda é pouca, mas o Senhor está com cada um de nós. Irmãos, para nós obtermos vitória, para sermos vitoriosos, às vezes quando
Antigamente eu ouvia os pregadores antes de me converter, aí eu ouvia as pessoas pregando e eu pensava, meu Deus, se eu for para a igreja, se eu sentar lá na igreja, ouvir a palavra de Deus, vai acabar minhas lutas, não vou ter mais problema nenhum, vai ser só glória a Deus misturado com aleluia. Mas não é bem assim. Quando nós aceitamos a Cristo, irmãos, mesmo passando em luta, mesmo com diversidade, o mais importante, glorioso e maravilhoso é Jesus. Ele está conosco, está ao nosso lado, cuidando de cada um de nós. Eu digo, nosso irmão mais velho está sempre ao nosso lado. Para termos vitória, nós precisamos ser corajosos, ter coragem, porque não é fácil, irmãos, às vezes pregar, cantar, louvar ao Senhor, não é fácil, precisa de uma dedicação. Às vezes muitas pessoas vão ser contra, olha, ele fala algumas coisas errado, ela canta algumas coisas errado, e isso às vezes machuca quem está cantando, quem está pregando, quem está falando alguma coisa. Mas o importante é quando você está dedicando, você está fazendo para Deus. Isso significa que você é uma mulher de coragem, isso significa que você é um homem de coragem, porque você está fazendo o melhor para Deus. Aquilo que Deus tem colocado no seu coração, faça o melhor para o Senhor Jesus. Paulo, irmãos, ele fez o melhor para Cristo. Pensa, um homem que perseguia a igreja, ele ia aos encontros dos irmãos naquela época da igreja primitiva, castigava, às vezes alguns irmãos iam até a morte. Este era Paulo antigamente, Saulo. Mas Deus tinha um propósito na vida deste homem, assim como Deus tem um propósito na nossa vida também. Quantas vezes nós vemos uma pessoa, ou até nós mesmos já damos o julgamento, olha, aquela pessoa não vale nada para o Senhor. Não diga isso, porque Cristo nos comprou com um alto preço de sangue. Nós somos valiosos para Cristo, para Deus. Paulo foi um homem de valor. Paulo, ele perseguia a igreja, mas a história dele estava mudando de perseguidor para ser perseguido. E ele pregou a palavra de Deus com amor, com dedicação. Homem de coragem, homem de valor. Assim também como os outros discípulos, homens corajosos para pregar a palavra de Deus. Nós também, homens e mulheres corajosos para pregar a palavra de Deus. E quando nós lemos a história, por exemplo, Davi também foi um menino de coragem. A Bíblia nos diz que enquanto os irmãos de Davi estavam pelejando, estavam ali junto com o rei, querendo ser um dos melhores soldados, Davi estava no pasto, cuidando dos animais, estava cuidando dos afazeres que o pai passava para ele. Quem diria que aquele jovem um dia seria rei? Enquanto ele estava cuidando de animais, Deus estava trabalhando em Davi. Olha, Davi, hoje você está cuidando de ovelhas e animais, mas no futuro você estará cuidando de pessoas, de homens, de mulheres. Um dia você será rei. Assim Davi fazia o que o pai dele ordenava. A Bíblia nos diz que depois Davi se tornou rei, homem de coragem. A Bíblia diz que Davi, ele enfrentou um urso, enfrentou um leão. Da onde Davi tirou essa força? Porque do próprio homem, um homem para ter uma força igual desses dois animais, se compararmos, nós percebemos que os animais são fortes. Mas Davi naquele momento, acredito que Deus estava preparando, olha Davi, hoje você está em treinamento, mas amanhã você vai cuidar assim de Israel, vai ser um homem corajoso. Por mais que depois quando nós lemos a história, vemos que Davi errou, mas aí já é outra coisa, é outra história. E nesse versículo, irmãos, eu separei aqui algo que me chama a atenção. Primeiro, quem quer ter vitória? Quando eu pergunto quem quer ter vitória,
nem pergunto para a igreja levantar a mão por primeiro, porque eu sou o primeiro a levantar a mão. Porque é claro que todos nós queremos ter vitória, mas só que para termos vitória, nós precisamos entrar numa batalha, nós precisamos entrar na luta, mas entrar com medo? Não, entrar com coragem, com determinação, sabendo, o Senhor é a minha força, o Senhor está conosco, o Senhor pelejará por cada um de nós. Nós temos que ser homens e mulheres de coragem. Imagine se eu entrar em uma guerra, por exemplo, e já ir naquela guerra com medo. Eu não vou conseguir, eu tenho medo, não vou enfrentar. É derrota na certa. Mas quando nós temos a convicção de entrar na batalha, mas primeiro, confiante em Deus. Quando confiamos em Deus, adquirimos a coragem, a fé, a determinação. Eu vou lutar, porque o Senhor é o meu pastor. Eu vou lutar, ainda que eu esteja fraco, a força vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, porque eu sei quem me formou, foi o meu Deus, o meu Pai celestial, aquele que está ao céu, aquele que está aqui conosco, aquele que está com as pessoas que estão assistindo neste momento, ou assistirá em outros momentos. Esse é o Deus que ouve as nossas orações, ouve os nossos clamores, ouve os pedidos de cada um de nós. Para ter vitória, precisa entrar na batalha, mas sem medo. Irmãos, quando eu falo em vitória, também lembro de uma história, a qual a Bíblia nos diz, a história de Jó. Quantos aqui conhecem? Meu Deus, é uma história sofredora. Muitas pessoas dizem, olha, eu gostaria de ter a paciência de Jó. Meu Deus, Senhor, eu não sei se eu conseguiria passar por tudo isso. A Bíblia diz que Jó está tranquilamente. De repente, vem o seu servo dizendo, olha, você perdeu os seus bens. Olha, estavam os seus filhos reunidos. Veio um vento e aconteceu uma tragédia. Todos os seus filhos partiram. Isso foi uma dor imensa na vida de Jó. Mas quando lemos a história de Jó, irmãos, nós vemos ou encontraram alguma coisa dizendo Jó reclamou com Deus, Jó falando algo contra Deus. Eu não vi. Jó tranquilamente, com uma confiança em Deus, porque ele conhecia, sabia quem era o Deus. Irmãos, quando nós conhecemos a Deus, a tribulação está grande, mas a minha confiança está em Deus. Olha, hoje eu estou doente, mas eu sei que Deus vai me curar. Olha, hoje eu estou sem força, mas eu sei que a força vai vir de Deus. Mas quando nós olhamos para o homem, irmãos amados, meu Deus do céu, aí você pode esperar de tudo, pode esperar decepção, frustração, não estou dizendo todos, mas o homem carrega isso em seu DNA. Agora Jó não, eu estou confiante em Deus, mas ele passou por aquela dor de perder tudo. Os bens nem tanto, mas perdeu seus filhos, foi uma dor que ficou em seu coração. E para completar a história de Jó, a Bíblia nos diz que ele ficou doente com lepra. A única coisa que consolava a carne de Jó era um pedaço de caco a qual ele se coçava. Aí para completar, a esposa dele vem e diz, olha Jó, eu vou te pedir um favor, tanto para mim como para ti, amaldiçoa o teu Deus e morra. Isso foi para acabar com o camarada. Ai, Jesus Cristo, acho que se eu fosse Jó naquele momento, eu já entregaria, balançava a bandeirinha branca. Mas não, Jó como exemplo para nós. Ele queria ter vitória, porque era um homem de coragem. Ele sabia qual Deus ele servia. Irmãos, hoje, em pleno século 21, por mais que está tendo muitas coisas no mundo a qual nós vivemos, nós precisamos continuar confiante, ter fé em Cristo Jesus, aquele que amou e nos ama em todo momento. Jó confiava em Deus.
Aí depois a Bíblia nos diz que ia acontecer tudo com Jó. Aí Deus restituiu em dobro para ele. Obteve vitória, irmãos, ou não? Homem de coragem. Teve perdas? Teve. Mas também teve vitória. Mas por quê? A coragem dele estava em Deus. A Bíblia nos diz nos Salmos, uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, outros confiam em tecnologia, mas nós confiamos em Cristo Jesus. Quando nós saímos, vamos fazer um passeio, eu vou até pedir o Moacir, já que é ao vivo, para emprestar a casa na praia. É brincadeira, Moacir, pastor Moacir, é brincadeira. Irmãos, quando nós vamos viajar, primeiro nós levamos o carro ao mecânico. O mecânico ele vai e faz aquele check-up no carro e dá ok. Pode viajar tranquilamente, viajamos quilômetros e quilômetros, mas a nossa confiança naquele momento, estamos confiando no veículo. Porque o veículo está nos transportando, mas antes de tudo, a minha confiança é estar em Deus. Olha, Senhor, por mais que o mecânico deu o ok, mas o ok primeiro vem do Senhor Jesus. Aleluia! Segundo, quando enfrentarmos as lutas, não devemos ter medo. Como disse para os irmãos, eu já assisti vários filmes e aprendi muitas coisas, principalmente filmes de guerra. Até a minha esposa fala, como esse homem gosta de filme de guerra. Porque nos filmes nós podemos tirar várias lições, como ser um líder. Ali, irmãos, nós vemos, por exemplo, num filme, onde um rapaz ele tinha muito medo. Tinha medo de enfrentar tudo, medo. Porque numa guerra é bala para todo lado. É fogo para todo lado, é desespero para todo lado. O medo circula por ali. Mas quem ajuda aquela pessoa a caminhar, o medroso a caminhar, é o corajoso, é aquele que tem coragem, é aquele que parte para a luta. Quando nós partimos para a luta, nós sabemos que a coragem vem de Deus. O corajoso ele vai, segue em frente. Um dia estava assistindo uma série onde todos os homens estavam com medo, todos, sem exceção nenhum, todos com medo, todos, estavam escondidos, enquanto estava tendo chuva para todo lado, chuva de bala, e naquele momento um líder, ele olhou para a lateral, olhou para a outra, olhou para trás, olhou para a frente, que é onde estavam seus inimigos, ele disse para o outro do lado, segure aqui um momento, e quero que todos vocês prestem atenção. E ele partiu no meio daquela chuva de bala, se escondendo, ou indo para lá, indo para cá, onde os seus soldados, eles olharam aquele movimento deles, olharam aquela atitude dele, e a partir daquele momento todos tiveram coragem, falaram, olha, esse é o líder que eu estava precisando, e todos partiram. Para enfrentarmos a luta, nós precisamos ter coragem, não podemos ter medo, porque quando nós temos medo, nós recuamos, nós abaixamos a guarda, nós damos passos para trás. O gostoso é quando você está caminhando, irmãos, caminhando para a frente e as coisas estão dando bem, mas também quando toma dá um tropeção aí, né? A unha está grande, quebra aquela unha, Jesus alertando, precisa cortar a unha. Irmãos, quando você vê as lutas, mas também vem as vitórias. Quando você está continuando, como eu disse para os irmãos, eu paro, mas não recuo para trás. Paro, observo o Senhor, agora eu preciso das estratégias do Senhor, eu preciso da força do Senhor, eu preciso da coragem do Senhor, e continuo para frente, porque eu sei que as adversidades, as tribulações, as lutas vão vir, mas quando nós estamos em Cristo Jesus, irmãos, nada nos separará do amor de Deus. Mas Deus é conosco, para tirar todo o sentimento ruim que nós passamos. Sabe quando você está... Muitas vezes, irmãos, eu já cheguei algumas das vezes ficar triste ali, a esposa querer conversar comigo, às vezes os filhos, eu estar acuadinho naquele momento ali, falei, irmãozão, para alegar o meu coração agora só Deus. Pode fazer o que for, mas somente Ele. Tem momento, irmãos, que o esposo ou a esposa pode fazer algumas coisinhas, vai ajudar sim, com certeza.
mas é Deus quem vai tirar aquele sentimento que está aqui no coração. Como diz a palavra de Deus, sabe quando você entra lá no seu quarto, ou quando você tem aquele escritório separadinho, bonitinho, aí fala, não, agora esse momento é eu com Deus, é o momento de nós conversarmos aqui. Aí Deus fala, filho, eu estou pronto, atento para ouvir a sua voz. Abre o seu coraçãozinho aqui para o papai. Não precisa ter medo. Precisamos ter coragem para enfrentar as lutas. Em Salmos 46, versículo 10, o salmista ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, por que será? Por que será, irmãos, que nós sabemos que Deus é poderoso, ponto. Mas tem momento da nossa vida nós ficamos com medo. Senhor, por que eu estou só? Senhor, o que está acontecendo? Tem momento que precisamos passar por aquilo. Tem momentos que precisa. Paulo não era um perseguidor da igreja, não perseguia a igreja. A Bíblia diz que estava um diácono chamado Estevão. Fizeram o julgamento dele. Aí Estevão foi lá e citou o Velho Testamento, bonitinho e lindo. Os camaradas pegaram e apedrejaram ele, deram a sentença de morte, apedrejaram. Estevão perdeu a sua, não vou dizer, morreu, mas ali diz que levaram as roupas e colocaram até aos pés de Paulo. Aí a partir daquele momento, irmãos, acredito que Deus começou a trabalhar no coração, falou, espera aí, é esse camarada que eu quero, ele é conhecedor, é isso, é aquilo, então espera aí, é esse aí. Tem coisas, irmãos, que nós não entendemos, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. É o Deus que conhece, o Deus do passado, do presente e do futuro. É o Deus que está em todo lugar, em todo tempo, onisciente, onipresente, onipotente. Posso estar em dois lugares ao mesmo tempo? Eu não posso, mas Deus pode. Esse é o Deus que nós servimos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou o teu Deus. O nosso Deus, o Deus está conosco. Possamos passar por muitas aflições, Deus está conosco. Pode estar vento para todo lado, Deus está com você, Deus está conosco. Deus está com a igreja a qual Ele escolheu. E nós somos a igreja de Cristo Jesus. Então fique tranquilo, irmãos. Ô pastor, o senhor é louco falar de ficar tranquilo no tempo de estou passando por uma luta, por uma batalha que o Senhor, que você não sabe. Eu não, mas Deus sabe. Deus conhece vocês perfeitamente. Melhor. Quem me conhece melhor? Minha esposa? Não, Deus me conhece perfeitamente. Terceiro, irmãos. Não fique desanimado. Eita, essa palavra desânimo. Não fique desanimado. Por quê? Porque quando nós ficamos desanimados, aí vem o medo, vem a tristeza, aí você recua. Sabe no momento que Moisés foi passar ali o cajado para um líder que ele formou? Irmãos, lembra desse líder? Vou fazer a pergunta, lembram? Josué. O que a palavra de Deus diz? Josué ficou meio assim, ficou meio para lá, meio pensativo, e estou com medo, não vai dar certo. Aí vem a palavra de Deus no capítulo 1, versículo 6, e diz, seja forte e corajoso. Olha, irmão, seja forte e corajoso. Veio uma palavra de ânimo no momento que aquele homem estava desanimado. Aprendeu com Moisés muitas coisas. Estava ali no momento para assumir uma responsabilidade muito grande, imensa, cuidar de uma multidão, ainda mais cuidar de algo que Deus colocou na mão de Moisés. Aí não sei se vai dar certo, não sei se... Eu fui fazer um serviço, eu gosto de contar esse testemunho. A minha esposa, coitada, ouve todas as vezes. Eu fui fazer um serviço em uma casa, fazer uma instalação. Aí quando eu cheguei e fui fazer a instalação, o rapaz já veio olhando para mim e disse, para me encorajar, não vai dar certo. Não vai conseguir? Estou te pagando, mas eu sei que você não vai conseguir. Só estou pagando para ver se vai dar certo, mas não vai dar. Falei, obrigado pelo encorajamento, mas eu vou prosseguir. Eu vou mais uma vez. Está me pagando? Mas por isso mesmo eu vou honrar o que você contratou para fazer, e vou honrar, vou fazer. E fui. E consegui.
e saí de lá dando risada. Né? Eu consegui. Ele é ele. Não fez, não deu certo, mas é ele. E no capítulo 1 de Josué, no capítulo 1, versículo 7, vem mais uma vez, ser forte e muito corajoso. Aí no versículo 9 diz, ser forte e corajoso. Olha, irmão, que palavra de encorajamento. Força, Josué, levanta essa cabeça, parte para a frente, porque o Deus de Moisés foi com Moisés, também é o Deus que irá contigo pelejar nas batalhas. Assim, irmãos, o Deus de hoje é o mesmo Deus de ontem e será o Deus eternamente. Sejam fortes, sejam corajosos, porque Deus está com cada um de nós. Mais um, irmãos. Agora vem mais um que, uma vez eu até com o falecido pastor Inedi, é um homem que eu considero muito. Eu até falei com ele, um dia ele falou assim, pastor, o senhor precisa renunciar. Eu falei, ô pastor, se eu renunciar mais um grauzinho assim, eu preciso morar dentro do templo, dentro da igreja, porque estou quase na igreja todos os dias. Quarto, irmão, renunciar. Quando fala em renunciar é difícil, né? Sabe aquele momentinho que você vai ali, a família mesmo, olha, vai ter um churrasquinho no domingo, vai estar a família reunida, e você já tem um compromisso na igreja. Não devemos trocar, é maravilhoso estar em um local com a família, sim. Não estou dizendo para deixar a família de lado, eu preciso estar sempre na igreja. Não é isso. Tem um momento de você estar com a família, em primeiro lugar família, aliás, Deus, família e igreja. Mas tem momentos que Deus ele quer que nós precisamos renunciar, principalmente um momento de oração, durante a noite, a madrugada. Muitas vezes a minha esposa, mozão, ora você hoje, e aí nós, é igual um ringue à noite, né? Não tem o UFC, né? Aquela UFC, aquela briga, aí nós ficamos ali, não, ora você hoje, aí nós concordamos e aí quando é ela, depois é eu, depois é nós dois juntos. É assim, irmãos, às vezes precisamos renunciar a momentos da nossa vida. Em primeiro lugar, Deus quer obter vitória, não quer ter medo, quer ser de coragem, é Deus. Pastor, eu preciso de uma oração, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, eu preciso que Deus transforme a minha vida. Primeiro começa por você. Aí depois você vai ali, papai, eu preciso dessas outras qualidades aqui que o Senhor precisa fazer na minha vida. Precisa renunciar. No Gênesis, Abraão, quando ouviu aquela voz, Abraão, sai da tua parentela e vem aqui para um local que eu vou te mostrar. O que Abraão fez, irmãos? Ele ouviu, obedeceu. Interessante, né? Obediência, renúncia à obediência. Ele obedeceu, deixou a sua família e partiu para a terra que Deus mostrou para ele. Renúncia. Dói, mas às vezes precisamos renunciar. Muitas vezes a nossa família renunciou muitas coisas para estar na igreja, principalmente no tempo de pandemia. Irmãos, domingo de manhã era culto, nós estávamos na igreja. À noite, culto, nós estávamos também na igreja. Fora quando tinha uma emergência, pastor, tinha aquele momento de emergência, tínhamos que sair. Mas a família também estava juntos, os filhos acompanhando a gente junto com a gente, renunciando também, já ensinando, tá vendo como que é o papel do líder, já ensinando os filhos a renunciar. Então esse foi o quarto ponto. Quinto, irmãos, ser determinado, ter determinação. Já viu aquelas pessoas que, como dei o exemplo aqui, não tem determinação, não tem aquele momento, não vai dar certo. Nós temos que ser pessoas determinadas. Se Deus colocou algo em suas mãos, ou Deus colocou algo em minhas mãos, eu tenho que obedecer como Abraão, obedecer aquilo que Deus colocou na minha vida. Eu sei que vai dar certo, porque Deus está na frente, porque eu estou colocando nas mãos do Senhor, vou pelejar porque Deus, Ele vai vencer, a vitória vai vir, porque a minha coragem
E confiança não está em tecnologia, não está em carros, mas sim em Cristo Jesus. Está em Deus. É ser determinado. Irmãos, quando eu tinha os meus 9, 10 anos, 12 anos, nessa faixa aí, que o tempo passa tão rápido, Jesus. Eu falo para minha esposa assim, amozão, poderíamos viver 200 anos, 100 anos para trabalhar, para conquistar os bens, e 100 anos só para desfrutar daquilo que você conseguiu. Como o pastor Moacir mencionou, hoje nós trabalhamos muito, e poucas férias. Nosso tempo menor é curto. Trabalha o dia inteiro, chega em casa 5 horas, 6 horas, e ali você tem um pouco tempo. Eu estava sentado num monte de terra, aí naquele momento ali, eu estava consertando uma roda de bicicleta. E na roda tem o eixo que vai no meio, e aquele eixo estava com problema. Como eu já tinha ganhado a bicicleta com muitas lutas, ganhei a bicicleta, agora era o meu papel arrumar. Não sabia mexer nada, não sabia nada. Aí naquele momento eu fui mexendo, falei, eu vou conseguir. Vai dar certo, vou conseguir, vou. Até que, quase no finalzinho da tarde, no finalzinho, chegando à noite ali, eu consegui. Isso é ser determinado, lutar e ir até o fim. Persistência, isso, pastor Moacir. Muito obrigado. Persistência. Jesus, irmãos, ele estava determinado para fazer a vontade de Deus. Jesus, ele deixou os céus, renunciou à sua glória, em Filipenses está escrito, Paulo escreve a carta aos Filipenses, deixou tudo e veio para a terra com uma missão. Qual a missão dele? Conquistar riquezas? Não! Veio para nos comprar, veio com essa determinação, veio com esse pensamento, para nos comprar, preço de sangue. Está escrito em João capítulo 6, versículo 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Deus deu uma missão para o Filho, e o Filho veio com a missão, e todos nós hoje temos uma missão, que nós venhamos cumprir essa missão a qual Deus confiou. Deus fez a escolha certa. A nossa vida, irmãos, ela é feita de atitudes. Se tomarmos atitudes boas, coisas boas vão vir. Agora, se tomarmos atitudes erradas, algumas coisas erradas vão vir, é claro. Mas antes de tomar qualquer atitude ou decisão, precisamos consultar a Deus. Porque dele, irmãos, a resposta, ela vem suave, né? Como uma voz de trovão. Calma, meu filho. Né? Porque em Eclesiastes está escrito, né? Para tudo tem o seu tempo, capítulo 3. Mas será que nós esperamos o tempo de Deus? Para quem é ansioso, Jesus. Tem o tempo de Deus, irmãos. Não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Aí eu estou orando, eu não estou tendo resposta, Deus não me fala. Irmãos, cada um Deus trabalha de uma forma diferente. Tem uns que vão orar, a resposta vão vir imediata, sim. Mas tem outros que vão orar, vai demorar um pouco. Mas respeita, espera o tempo de Deus. E Deus fará tudo corretamente. Não aquilo que eu preciso, mas aquilo que eu necessito, aquilo que nós precisamos. Deus, eu preciso tirar aqui algo. Calma, Deus vai fazer. Se não fizer, irmãos, é Deus. Não é a minha vontade, não é a vontade nossa, é a vontade de Deus. Mais um para encerrar, Moacir, pastor Moacir. Como falei aqui algumas vezes, confiar em Deus. Uns confiam em outras coisas. Mas nós como cristãos, nós como homens e mulheres de Deus, nós temos que confiar em Deus.
Quando eu leio a história e vejo os mártires, os discípulos, daqueles que fizeram a vontade de Deus, que foi tão difícil para eles, mas mesmo assim, enquanto o sangue derramava, mais cristãos surgia, mais homens e mulheres, famílias faziam a vontade de Deus. Ah, pastor, nós vivemos em século 21, mas nós temos que continuar fazendo a vontade de Deus, tendo confiança em Deus. Ah, mas fulano me frustrou. Irmãos, não olhe para fulano, olhe para a cruz, olhe para Jesus. É aquele que nunca errou e nunca errará e está contigo em todo momento. Confiar em Deus. Hoje qualquer coisinha as pessoas jogam, eu vou jogar minhas armas de lado, eu não vou mais isso. Não, irmãos, continue pelejando, continue lutando. Se fosse fácil, seria maravilhoso. Jesus nos disse que não seria fácil, que passaríamos por dores, por aflições, por momentos difíceis na vida. E não seria fácil. O mais importante é estar com Deus. Quando leio os Salmos de Asaf vê os camaradas lá fora tendo coisas boas, coisas maravilhosas. Asaf fica assim, nossa, eles churrasco todos os dias, carro bom. Temos que ter sim, mas eles ter tudo. Mas o maior problema é não ter Deus. Isso nós temos que ter sim, mas em primeiro temos que ter Deus na nossa vida, confiança em Deus. Uma vez, irmãos, eu ouvi um presbítero, em uma de suas pregações, até um amigo meu, jogamos bola juntos, várias vezes. Ele disse que no avião tem a caixa preta. Quando aquele avião ele cai, acontece um acidente trágico, onde muitas pessoas que não confiam em Deus, a primeira coisa quando vê nessa situação é, ai meu Deus. Irmãos, não é? Eu não acredito em Deus, mas ai meu Deus, é Deus. Quando nós precisamos, nós buscamos em Deus. Eu não preciso. Temos que buscar em Deus em todo tempo, em todo momento que nós possamos buscar. O salmista nos diz, todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Se tem fôlego, louve ao Senhor. A confiança nossa tem que estar sempre em Deus. Quando Deus ordena, nada vai impedir. Porque é Deus quem falou, irmãos. Se Deus deu o ponto final, o homem não consegue colocar a mão. O homem não consegue fazer nada, porque a última, a primeira, a segunda, a penúltima é a palavra de Deus. Deus acima de todas as coisas, de tudo. Se Deus nos deu uma ordem, nós temos que ouvir a voz de Deus, obedecer. Confiar nele. Porque se Deus falou, eu tenho que confiar em quem? Eu vou confiar em A e B? Não. Eu tenho que confiar em Deus. Se Deus falou, eu vou. Se Deus não mandou, Deus não falou, então é melhor eu ficar aqui paradinho, tranquilinho, porque se eu for sem ser da vontade de Deus, aí você vai passar pelo estreito. Conclusão. A vitória, ela vai chegar, mas também a luta vai vir. Porque sem vitória, sem luta, não tem vitória. Mas para ter a vitória, precisa ter uma luta. E Deus nos colocará em lugares que nós não imaginamos. Mas Deus, Ele vai pôr. Mas você tem que confiar em Deus. Se Ele te colocou, é porque Ele confia em você. É porque Ele sabe da sua determinação. Ele sabe da sua coragem. Ele sabe e conhece você perfeitamente. É preciso ter coragem para enfrentar as lutas. Porque se não tiver, irmãos, aí fica complicado.
E quando leio a história de Paulo, que é linda e maravilhosa, Paulo, quando está preso, estão transportando Paulo, e ali está no meio ali das águas, vem aqueles ventos fortes, bate ali no barco, né, no qual ele estava ali sendo transportado, e aqueles camaradas caem todo no mar, estão sendo naufrágio ali, indo para lá até que chega na beira da terra. Aí quando chega ali na beira da areia, naquele lugar, para ajudar, ele vê uma serpente, né? Vem ali e dá uma mordida em Paulo. Tchum! Aos camaradas, pessoal, esse cara é homem de sorte. Além de ser prisioneiro, ainda toma uma mordida de uma cobra. É sorte pura. E imaginar, esse cara vai morrer. Quem protegeu ele, irmãos? Deus. Em qualquer luta que nós estivermos enfrentando, não tenha medo, porque Deus está com cada um de nós. Amém? Essa é a palavra que Deus tem colocado em meu coração. Também quero agradecer o pastor Moacir por ter me convidado e ter a confiança também, irmãos. Isso é momento de confiança, né? Vai trazer um pastor Zé aí que é meio louco pregar a palavra aí, mas é bom pregar a palavra, falar do amor de Deus, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração é maravilhoso. Ter coragem, não ter medo, ser determinado e confiar em Deus, porque confiança em Deus é maravilhoso. Amém? Quero agradecer a igreja, agradecer aos irmãos em nome de Jesus, viu? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Foi muito bom. Glória a Deus. Deixa eu voltar as coisas aqui. Tava com saudade, eu vi já, viu? Ver vocês, falar com vocês. Já fazia tempo que a gente não conversava, né? Acho que, sei lá, uns par de anos, né? Nós mudamos lá de baixo, não nos vimos mais. Mas glória a Deus. São bem-vindos aqui, sempre que vocês puderem vir. Estejam sempre conosco, vocês estão sempre no nosso coração, né? Fazem parte da nossa família, de algum jeito, né? Todo aquele povo lá no fim sempre estava junto com a gente, né? E a gente tem todo mundo no coração, não lembra o nome de todo mundo, não lembra todo mundo, mas o próprio Enedir, né? Que faleceu semana passada, né? Um pastor abençoado, estava sempre com a gente lá, a gente sempre brigando, né, Zé? Brigar com o pastor Enedir era uma graça, né? Ele era uma beleza, era uma benção. Mas Deus levou ele primeiro que nós, né? E já deve estar na graça do Senhor já, tranquilo. E nós estamos aqui ainda, batalhando, mas nós temos que continuar firme e acreditando no Senhor. E o mais importante, né? A nossa missão como pastores, nós somos escolhidos por Deus. Mesmo que muitas pessoas às vezes nem acreditem nisso, né? Tem pastores que não acreditam que eles foram escolhidos. E tem muitas pessoas que não acreditam que nós somos escolhidos. Mas se nós estamos aqui falando da palavra do Senhor, se nós estamos aguentando, suportando a pressão, porque só quem é pastor sabe o que é duro, né? Como é duro. É muito maravilhoso, né? Você vir aqui falar de Jesus, é muito bom, né? Mesmo assim é difícil, não é fácil. Você precisa estar você tem que ter o conhecimento, você tem que estar preparado, você tem que estar um canal aberto para que Deus use, porque eu sempre falo que não somos nós que pregamos, né? A voz é nossa, mas a mensagem vem de Deus. De algum jeito ele pega você para você escrever o rascunhão seu lá, né? Você vai escrevendo, fala, vou falar. Quantas vezes que você escreveu tudo que você ia falar e chega aqui na hora e Deus fala assim, agora esquece isso aí. E começa a falar outra coisa, não está nada escrito aqui, você fala, fica maravilhoso o negócio. Também. Pô, você não lembra nem da onde saiu aquilo. Mas como que eu falei tudo aquilo? Não tenho nem ideia. Porque Deus usou você integralmente. Normalmente ele usa, né, normal, a gente escreve, né, ele vai dando as ideias para a gente vai escrevendo, pegando os versículos, colocando, e sai conforme a vontade dele do mesmo jeito, né? Mas a gente vai seguindo um texto aqui. Mas muitas vezes ele nos usa, né? Ele tira tudo que a gente colocou e coloca uma outra coisa automático. Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu várias vezes, tá tudo escrito aqui, de repente você prega um negócio que fala, nossa, nem a gente entende aquilo, né? Mas é uma coisa linda, porque é Deus mesmo usando totalmente a gente, né? Mas glória a Deus. Obrigado pela palavra.
Obrigado pela presença. Nós vamos fazer um louvor agora, depois a gente está encerrando, tá bom? Amém, glória a Deus. Abençoa nossos lares, Senhor, nossas vidas, nossas famílias, Pai. Abençoa também esses pedidos aqui colocados, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu não sei o que seus filhos almejam aqui, meu Deus, mas o Senhor que sonda nossos corações, que nos conhece, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Então eu te peço, dai a bênção, Pai, dai a vitória que cada um de teus filhos precisa, Senhor. Abençoa aqueles, Senhor, que não colocaram seus pedidos aqui, mas que estão em seus lares, em suas casas, e têm os seus pedidos. Tem, Senhor, aquela batalha a ser vencida, que o Senhor possa estar dando a coragem, dando, Senhor, oportunidade, dando a bênção, dando a vitória que Ele tanto precisa, meu Pai. Em nome de Jesus, eu coloco em Tuas mãos essas vidas aqui representadas, todos esses pedidos aqui colocados, meu Pai. Eu entrego em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Vamos terminar nosso culto de domingo, né? A gente chama de culto da família. Que o Senhor esteja conosco a cada dia, a cada momento, e que nós possamos realmente ser mais que vencedores, porque nós continuamos lutando. Sem luta não há vitória, né? A vitória está em Cristo, mas sem luta não há vitória. Então continue vivendo, continue lutando. O mundo é difícil, o mundo é chato, é triste, tem muitas coisas erradas que nós não concordamos, mas nós estamos em Jesus. E com Ele não tem que explicar muito, é viver, né? É viver, é fazer tudo conforme a vontade do Pai. Ele coloca tudo no nosso coração. Muitas vezes nós queremos fazer coisas que não está na vontade de Deus, e é por isso que não dá certo. Muitas vezes nós desejamos coisas que aí a gente fica decepcionado com o próprio Deus, né? Eu queria tanto fazer tal coisa, mas não é a vontade de Deus aquilo. Então, antes da gente desejar ardentemente alguma coisa, né, veja se aquilo está dentro da vontade do Pai. Se estiver dentro da vontade do Pai, deseje, porque vai acontecer, vale a pena. Agora, se não tiver, você vai ficar decepcionado, porque você queria tanto aquilo, e Deus já sabe que se der aquilo para você, vai estragar a sua vida, porque Deus sabe que vai ser bom para nós e o que não vai ser bom. Então nós não temos essa opção, né? Nós temos que primeiro consultar o Senhor. Deus, eu quero ser rico. Eu quero ser rico. Mas, Senhor, isso é bom para mim? Isso vai funcionar na minha vida? Ou eu vou perder a vida eterna, né? Porque é melhor ser rico ou é melhor ter a vida eterna? Então, se a gente pudesse ficar com as duas, era melhor, né? Mas às vezes Deus sabe que na minha vida, na sua vida, se você for rico, você vai abandonar Deus, né? Não estou dizendo que vai acontecer, não. Eu quero ser rico e quero estar abençoado com Deus, né? Mas tem muita gente que às vezes pede isso, né? Eu quero ser rico. Tem mulher que pede para ter filho, por exemplo, e Deus sabe que ela não sabe cuidar, ela não vai ser bom para ela ter um filho. E ela é estéril, e ela fica a vida inteira querendo ter um filho. E ele fala, por quê? Porque foi a vontade de Deus. É o que fala na vontade judaica aqui. As coisas, tudo que vem, e está na palavra, né? Coopera para o bem, mal ou bom que seja a situação, ela coopera para o nosso bem. Nós não entendemos isso, né? Mas nós temos que entender. Então Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, e nós sabemos disso, né? E nós temos então que consultar primeiro Deus. Deus, eu quero ter um monte de escola. Por isso que nós oramos. Cada vez de abrir um polo, cada vez de fazer qualquer negócio aqui, eu e a pastor, a gente ora muito, pede muito a Deus. E a gente coloca sempre assim para Ele, Senhor, se for da Tua vontade, que as portas se abram, que tudo funcione, que tudo dê certo. Se não for da Tua vontade, bota muro na frente, fecha as portas, atrapalha, porque nós não conseguimos entender. Nem sempre Deus vem e fala na sua mão, pare de fazer, que nem, como é a sua voz? Pare de fazer isso, né? Deus não vai falar com essas vozes guturais aí para a gente parar ou fazer, né? Mas não é assim que funciona. Deus vai fazer
coisas na sua frente. Mas é que a gente, às vezes, tem coisa atrapalhando, a gente fala assim, nossa, não deu certo, mas eu vou tentar de novo. Aí Deus fala, não, empréstimo não veio. Nossa, eu vou tentar no outro banco. Né? Ah, eu vou comprar aquele carro, meu motor está fundido, vai fundir, sei lá. Deus fala, não, mas eu gostei daquele carro, mas é aquele que eu quero. E Deus vai dar um jeito, você não conseguiu dinheiro, não consegue, mas você burla a vontade de Deus. E aí vem aquela vontade permissiva de Deus. E aí não dá certo, você fala assim, mas eu orei tanto para Deus, ele deu o cara que ele deu para mim. Mas não foi Deus que deu, foi você que tirou na marra. Então pensem bem, muitas coisas que nós fazemos porque nós queremos. E toda vez que nós fazemos coisas por nossa conta, a gente dança. Porque não é a vontade de Deus. Então, primeira coisa, eu quero fazer isso. Deus, o Senhor permite? É a sua vontade? E Ele vai fazer alguma coisa. Ou Ele vai falar, é a minha vontade, né? Ou vai fazer alguma outra coisa para não dá certo. E não dá certo mesmo. Então, a gente tem que entender isso, né? E às vezes também tem algumas coisas que Deus dificulta um pouquinho para a gente conseguir, para ver se a gente realmente quer aquilo. Tem muita coisa que é a vontade de Deus. Você ser um pastor, você ser um missionário, você fazer alguma obra, né? Deus, ele fala assim, eu quero que ele faça. Mas agora eu vou dificultar um pouquinho a vida dele para ver se ele continua. Né? Paulo ficou cego, caiu do cavalo, né? E não era a vontade de Paulo ser de Jesus. Mas quando ele percebeu, ele já falou, nossa, mãe, nós matamos Jesus, lá o que ele está falando comigo aqui agora? Aí ele começou a mudar a cabeça dele. Mas ele continuou cego, teve que ir lá, né, esqueci o nome do outro rapaz lá, Ananias, né? Para Ananias orar por ele para ele ser curado. Fala, vai lá, fala com Ananias lá, que ele vai curar você. Ele teve que confiar, Ananias era um outro que ele queria matar também, era daqueles que ele queria matar. Ele teve que ir lá, e o Ananias teve que confiar nele também. Porque Deus já tinha falado com Ananias, né? São coisas de Deus, mistérios de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu falo, conhecimento, gente, ele faz com que a nossa... É lógico que o conhecimento sozinho não resolve nada. Né? O que vale é a nossa fé no Senhor. Mas quando a gente consegue juntar a nossa fé em Deus e o nosso conhecimento, nós somos as criaturas que Deus quer. E nós realmente nos transformamos em filhos amados do Senhor, porque nós vamos fazer a vontade dEle. Você quer... A gente fala, a gente ama todos os filhos, não ama? Você tem 2, 3, 4, você ama todos. Mas aquele que está sempre com você, aquele que te agrada, aquele que beija, aquele que abraça, aquele que faz sua vontade, aquele que não desobedece, aquele que está sempre ajudando você em casa, ajudando a fazer tudo. Por mais que você fale para mim, a gente não ama mais um do que o outro. A gente acaba gostando mais de estar do lado daquela pessoa, daquela criança, daquele filho, né? Que nos ajuda mais. Então são coisas que Deus também pensa assim. É lógico que Ele ama todo mundo igual, mas aquele que está do lado dele, aquele que está fazendo tudo, Ele vai dispensar um carinho maior. Então, você quer mais bênção de Deus? Faça a vontade. Você falou certinho. Faça a vontade do Pai, né? Faça a vontade do Senhor. Desperte para isso, vale a pena, né? Eu já estou velhinho, eu estou aprendendo depois de velho. Eu devia ter aprendido essas coisas tudo de novo. Se eu tivesse 20 anos hoje, meu Deus do céu, eu seria um cara sábio, poderoso, mas com 66, ainda dá tempo, né? Moisés com 80 anos, né? Com 80 anos ele foi libertar o povo do Egito, com 80 anos. Caleb, Josué foi líder com 80 anos também, né? Ele ficou com 40 anos, ele foi lá como espia, né? Ele viveu 40 anos no deserto, e assim mesmo ele ficou com medo, né? Se Deus não falasse para coragem, filho, vai lá que eu tô junto. Ainda ele ficou meio assim, 40 anos aprendendo. E nós hoje queremos fazer um cursinho de 3 horas de cursinho e falar, eu sou teólogo, né? Eu sou pastor formado. Meu Deus do céu. Mas amém, glória a Deus. Obrigado pela presença de vocês. Eu falo demais, né? Eu esqueço que é só para encerrar, eu acabo falando demais aqui. Obrigado pela presença, né? Que vocês, a gente fica muito grato, né? É tão difícil, né, a gente conseguir pessoas idôneas, pessoas boas, né? Porque tem muita gente que nem você falou, a gente tem que saber escolher também, né? Não pode trazer pessoas que são completamente diferentes do nosso pensamento. Nós temos um jeito de ser, um jeito de pensar.
Né? Você vê uma pessoa aqui que fala tudo diferente do que a gente fala aqui, desmistifica tudo, tira tudo fora, né? Você está caminhando numa estrada, né? Se não vem um e vira ao contrário, pô, vira no avesso. Então, você falou justamente o que eu falo, normalmente o que eu prego, né? Que nós acreditamos nisso. A batalha é essa mesmo, mas sempre Deus à frente de tudo. Nós queremos vencer, nós queremos ser rico, nós queremos ter felicidade, saúde, todo mundo quer isso, né? Mas nós queremos que seja feita a vontade do Pai. Em primeiro lugar, sempre Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigado de novo, tá? E quarta-feira vocês estão aqui, né? Pode contar? Ela que manda, isso está que nem eu. Então, quarta-feira, gente, quem estiver ouvindo, o pastor Zé vai estar pregando aqui de novo. Fiquem atentos. Hã? É? Mas o homem sábio tem que ouvir a esposa, é isso mesmo. Eu sou sábio, velho. Eu escuto a minha esposa em tudo. Amém, glória a Deus. Vamos terminar então? Põe a mão no seu coração, vamos agradecer a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, por mais um dia maravilhoso, por mais um domingo abençoado, Senhor. Obrigado pela manhã que nós tivemos, pelo dia, Senhor, com a família. Obrigado, Senhor, pelo culto que nós tivemos abençoado, pelos louvores que o Senhor aceitou de bom grado, eu tenho certeza, Senhor. E pela palavra que o Senhor nos trouxe através do pastor Zé. Obrigado, Senhor. Abençoa a pastor Zé, a sua família, suas filhas. Que Deus esteja na vida deles e que cada vez mais eles tenham a tranquilidade de servir o Senhor. Que essa vontade de servir a Deus nunca suma da vida deles, que eles cada vez mais queiram estar do teu lado, Jesus, cada dia mais. E cure a missionária Michele, Senhor. Tira as dores que ela está na costa agora, em nome de Jesus, Senhor. Livra de todas as dores e que ela possa estar, a partir de hoje à noite, já dormir tranquila e amanhã ter uma vida nova, sem dores e sem esses problemas da coluna, Senhor. Isso nós sabemos, confiamos e agradecemos, porque sabemos que o Senhor vai fazer um milagre. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Nós queremos orar pelo Brasil também, Senhor, pedir por esse povo que é tão sofrido, Senhor, mas que é tão esquecido de Deus, Pai. Senhor, alerta esses corações, Pai. Abra os corações dessas pessoas que estão tão perdidas, Pai, que não sabem mais a quem servir. Eles misturam tudo, Senhor. Eles não conseguem entender quem é o nosso Deus. E nós não sabemos como fazer, Senhor. Dá-nos capacidade, Senhor. O Senhor nos deu a internet, Senhor, que a gente consiga, através da internet, chegar em mais pessoas, que mais corações sejam ganhos para o Senhor Jesus, Pai. Abre, Senhor, abre, que nós possamos fazer de uma maneira diferente, se for necessário, Senhor. Dá-nos mais facilidade, mais sabedoria, que nós possamos chegar nas pessoas, Senhor. Não para que nós ganhamos likes, que nós ficamos famosos, nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos simplesmente divulgar a Tua palavra, Jesus. Nós queremos que todos conheçam o Seu nome, Senhor. Que todos possam ser salvos, que todos possam ser como nós, Senhor. Felizes, sabedores da palavra do Senhor. Obrigado, Jesus. E nos ensina, e nos mostra o caminho, Pai. Obrigado. Louvado seja o teu santo nome. Agora eu quero pedir pelos meus irmãos, Pai. Quero pedir pelos meus filhos e também pelas minhas netas, todas as minha família, Senhor. Que o Senhor esteja na frente de todos eles, Pai. Nem todos se converteram, nem todos são do Senhor, nem todos entendem a tua palavra, mas, Senhor, entre na vida deles. E abençoe, Senhor, cada um deles, Pai. Tira deles todas as dúvidas, Senhor. Coloca neles um coração abençoador, Pai. Que eles possam entender que nós não vivemos sem Deus. Mas obrigado, Jesus. Obrigado pela saúde, obrigado pela vida. Obrigado, Senhor. Nós quero também pedir pelos meus amigos, todos aqueles que nos amam, aqueles que estão do nosso lado, aqueles que oram por nós, Senhor. Aqueles que são os nossos colaboradores nas empresas, Senhor. Oro por todos eles, peço por todos eles, que eles estão sempre do nosso lado, mas eu também quero pedir por aqueles que não estão do nosso lado, aqueles que não gostam tanto de nós, Senhor. Que o Senhor abra as portas para eles também, que o Senhor abençoe a vida deles, que eles sintam a Tua presença, Pai, e que eles consigam amar todas as pessoas, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por sempre estar do nosso lado, obrigado por nunca se esquecer de nós, apesar de todos os erros e os pecados que nós sempre cometemos. O Senhor sempre nos perdoa e está sempre conosco. Obrigado, Pai. Louvado seja o teu santo nome. E agora nos leve para casa na tua bênção, na tua misericórdia, que nós tenhamos uma semana abençoada, Senhor. E que o Senhor veja em nós mudança. E que nós consigamos, Senhor, agradá-lo a cada dia. Obrigado, Jesus.
O Senhor nos abençoe e os guarde, e faça resplandecer o vosso rosto sobre vocês, e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, e uma boa noite a todos.